Bom dia, bom dia. Hoje é 7/11/2024. Vamos analisar o índice para ver o que ele fez ontem, tá? E o que ele pode fazer no dia de hoje. Sempre lembrando que os vídeos são apenas de conteúdo educacional e nenhuma hipótese de a gente estar aqui dando alguma indicação de operações. Cada um sabe o que fazer, né? E como fazer. Então, aqui a gente só está dando algumas diretrizes que o mercado pode vir a fazer. Vamos começar com o dia de ontem. Ontem foi um dia maravilhoso, né? Por quê? Porque ele abriu com gap de baixa, rompendo esse fundo aqui que nós tínhamos comentado. E aí ele foi fechar o gap que ele abriu de 1.000 e poucos pontos, certo? O que nós tínhamos comentado ontem pela manhã? Que para eu vender, eu ia aguardar ele romper esse fundo ou ele fazer algum outro fundo aqui nesta região. Nos 5 minutos, a gente vai lá e percebe exatamente isso aqui, ó. Ele já abriu, rompendo o fundo, pegando toda essa liquidez que a gente também comentou que aqui ele tinha feito um desbalanceamento, né, do preço. Ele aproveitou então esse fundo, essa liquidez aqui, veio nessas regiões aqui embaixo e aí ele começou a fazer uma estrutura de alta nos 5 minutos para ir buscar o quê? Um ponto de venda com relação ao rompimento desse fundo que ele fez aqui, ó. Ele rompeu esse fundo aqui, aí validou o quê? Validou vendas no topo. A gente não tinha nada aqui, né? Porque nesta pernada aqui, a gente não tinha nada que indicasse que a gente poderia fazer alguma venda aqui. Então, o que ele foi fazer? Ele foi buscar essa região aqui em cima. E aí, ele começou a cair. Porém, quem ficou esperto, ele fez aqui, ó. Desceu, subiu, fez aqui uma indução, porque ele não tinha rompido aqui, tá? Fez uma indução aqui para fazer liquidez, voltou, rompeu, tá? Rompeu essa região aqui, voltou nesta região aqui, fez um candle maravilhoso nos 5 minutos de compra, subiu, rompeu nova estrutura aqui, voltou a pegar liquidez numa região de fair value gap aqui, voltou a subir, buscou a região dos 60 minutos de interesse para venda. Agora o que ele fez? Aí ficou enrolando aqui e no final do pregão ele derreteu. Derreteu e o que ele fez? Rompeu nova estrutura aqui, ó, dos 5 minutos. Então, nos 60 minutos, ele continua ainda em tendência de baixa. Por quê? Porque o nosso topo protegido é esse aqui em cima. Então, nessas regiões aqui, são regiões que eu vou procurar por venda. Enquanto ele não romper esse topo aqui, eu ainda estou numa estrutura de venda, certo? Então, aqui para cima, eu vou procurar por venda e embaixo eu vou procurar por compras. E aí, o que a gente vai esperar para o dia de hoje, então? Ó, ele rompeu aqui os 5 minutos, foi buscar topo validado e agora ele rompeu, então, esse fundo aqui, ó, desculpa, rompeu esse fundo, né, e foi buscar o topo. Então, aqui, ele rompeu esse fundo aqui, ó, certo? Opa! Ele rompeu esse fundo aqui. Aqui, ele fez um desbalanceamento, certo? O que nós vamos buscar? Nós vamos buscar, vamos traçar, vamos supor que ele faça um fundo. Venha buscar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho liquidez, ó, gente. Desse fundo aqui, nesse fundo aqui, opa, nesse fundo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho liquidez
e se você pegar tudo aqui, eu também tenho liquidez. Então, ele pode usar essa liquidez para vir buscar regiões aqui embaixo. E aí, agora eu vou ficar atenta para ver o que ele vai fazer. A hora que ele fizer um fundo aqui, eu vou buscar, vou traçar o meu Fibonacci, certo? Vamos supor que ele faça um fundo nessa região aqui. Eu vou traçar o meu Fibonacci daqui até esse topo, certo? E vou, nessas regiões aqui, me interessa fazer o quê? Nessa região aqui, vai me interessar eu fazer venda. Nessa região aqui, me interessa por venda. Para trazer aonde? Aqui. Ah, mas ele pode subir. Tudo bem, ele pode subir. Se ele subir, o que eu vou esperar que ele faça para subir? Eu preciso que ele faça, ou que ele rompa esse topo, que já está pronto, ou que ele faça novo topo aqui, ó. Faça um novo topo nessa região. E aí, desça, eu faço uma compra por aqui, para carregar a níveis lá para cima. Então, assim, eu só vou comprar caso ele rompa um topo importante dos 5 minutos, retraia num pullback, aí eu compro para carregar aqui em cima. Caso contrário, na minha visão, eu tenho rompimento de fundo aqui, eu preciso que ele retorne nessa região que ele ficou desbalanceado, certo? Para daí eu fazer uma venda nesta região aqui e levar até lá na região onde a gente tem marcado, que são alvos, né? Tenho esse alvo aqui, ó, que é o segundo pivô do diário. Pode ser que ele abra já e venha já nessas regiões aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou procurar por compra nessa região aqui para carregar até esses níveis aqui. Lembre, eu só vou fazer compra se ele me der indicativo de estrutura de alta num tempo gráfico menor, que eu utilizo 5 minutos. Porque a minha análise é no 60, e aí para eu fazer o intraday, eu analiso a estrutura dos 5 minutos. Aqui, ele está respeitando muito bem a estrutura dos 60 minutos, certo? Só que aqui ele precisava fazer uma nova estrutura para ir buscar regiões dos 60. Agora ele vai descer, para ele vir buscar regiões de desbalanceamento e continuar a queda, eu vou olhar os 5 minutos e ver o que ele vai fazer, porque ele pode abrir sim aqui embaixo, tá? Ele pode abrir mais aqui em cima, ele pode fazer o que ele quiser, só que eu preciso olhar a estrutura que ele está fazendo. E assim que eu perceber a estrutura que ele está fazendo no dia, eu vou me posicionar, tá? Para que eu consiga operar para levar aos pontos que me interessam dos 60. O que me interessa dos 60? Aqui para mim é um alvo de uma venda, tá? E aqui para mim é um alvo de uma compra, nessas regiões aqui, certo? Então, dentro desse meio aqui, eu vou procurar por estruturas ou de alta nos 5 minutos ou de baixa nos 5 minutos. E aí, rompendo estrutura, eu busco vender numa retração para vir até aqui. Quando eu tenho uma estrutura de alta, ele rompeu o topo, eu procuro uma retração para eu carregar até esse ponto aqui. E a hora que ele chegar aqui, eu vou olhar de novo para tentar descer com ele aqui. É isso que eu vou fazer no dia de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se estão gostando, deem o like aí para a gente poder ajudar mais pessoas, né? Lembrando que eu não opero notícia, eu opero só o gráfico. Então, não me interessa o que aconteceu ontem no final do pregão, certo? Me interessa que ele foi lá, cumpriu o seu papel, atingiu o que ele tinha, o preço atingiu onde tinha que atingir e os caras derreteram. Isso aqui é coisa de institucional grande, tá? Ninguém faz isso aqui, o físico não faz isso aqui. Então, nós precisamos agora prestar muita atenção. Pode derreter?
Pode derreter, mas eu só vou vender se ele me fizer uma estrutura nova nos 5 minutos. Então, ele rompeu aqui, eu preciso buscar um fundo aqui, uma retração nessas regiões aqui para pegar uma venda. Se ele não fizer, eu não vou entrar. É isso que eu vou fazer, certo? Tenham aí um ótimo dia, espero que façam excelentes operações e sucesso para todos.